Oi, gente. Então, nós vamos encerrar nosso capítulo de português hoje para começar outro, certo? E vamos rever alguns assuntos que a gente vem estudando esses últimos dias. Então vamos prestar bastante atenção na nossa aula de revisão, tá? Hoje estamos revisando língua portuguesa, revisão de texto teatral. Então, só para lembrar, o texto teatral é um texto que é escrito para ser encenado, possui personagens que vivem uma história, mostra o nome dos personagens antes de cada fala, apresenta trechos entre parênteses que indicam os movimentos que devem fazer, os gestos e emoções, os lugares onde devem ficar durante a peça. Estudamos também o uso de R e RR. Então, lembrando que existe o R de som fraco, o R de som forte. O R de som fraco é aquele que o R ele é tremido, certo? Barata. Prato é o R com som fraco. E o outro som do R é escrito no meio da palavra. Pode vir dois R's, como, por exemplo, carro, carroça. E o outro som de R, que é o som forte, que é o som de RR, que é escrito com dois R's no meio da palavra, ele também pode ser escrito no início da palavra, como, por exemplo, na palavra rato. Então, vamos lá. Voltando. Quando o som da letra R no meio da palavra é tremido, a palavra se escreve com um só R. Também chamamos esse som de fraco. Exemplos: careca, arara, parecer. Quando o som da letra R no meio da palavra não é tremido, a palavra se escreve com RR. Também chamamos esse som de forte. Exemplos: correr, serrar, arranha e erro. No início de palavra, sempre se usa apenas um R, como em rato, roer, rasgar e rápido. Discurso direto e indireto, que nós também estudamos na outra aula. O discurso direto é quando a fala do personagem aparece direto no texto. Já o indireto é quando a fala do personagem não aparece diretamente no texto. Então, nós vimos o exemplo de discurso indireto, principalmente nos textos teatrais, onde aparece muito a questão dos sinais de pontuação, que a gente tem que se ligar nisso aí, né? Então, 2 pontos, exclamação, interrogação. Ponto de interrogação, o ponto final, até a vírgula, né, que é aquela que dá a pausa. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção na escrita do texto teatral para que a gente possa ler com a entonação correta. Então, discurso direto é quando a fala do personagem aparece direto no texto, e o indireto é quando a fala do personagem não aparece diretamente no texto. É como se alguém falasse pelo personagem. Os sinais de pontuação, como eu expliquei, né, que aparece muito nos textos teatrais, indicam que a fala do personagem vai se iniciar. Os parênteses indicam as informações adicionais que orientam como a peça deve ser montada e como os atores devem falar e se portar. O ponto de exclamação indica que o texto deve ser lido, passando a sensação de susto, alegria, medo e surpresa. E o de interrogação indica que o texto deve ser lido em tom de pergunta. Ao final, vocês vão fazer a produção que tem na página 88 e 89, que eu vou explicar. Quando terminar, vai conversar como foi a produção da atividade no dia 26 de maio, na nossa interação, certo? Quero que vocês me contem como foi. E assista ao vídeo para aprender melhor a história. No livro, a gente tem a história escrita, certo? Eu vou passar para vocês o vídeo, para vocês assistirem um pouquinho e fixarem melhor a história, que é sobre ela que você vai fazer a sua produção, o seu reconto. Você vai fazer um reconto da história, do seu jeito, do jeito que você aprendeu. Vou explicar as páginas 90 e 91, que vocês vão fazer agora no término da aula, certo? E vamos corrigir amanhã, no dia 19. E aí tem a segunda questão da página 91,
onde ele pede para que você pesquise em casa a história de como o seu nome foi escolhido, para a gente partilhar amanhã na nossa interação como foi a escolha do seu nome. E ler relembrar 92 e 93. Então, lembra que essas páginas 90 e 91 a gente vai corrigir amanhã na nossa interação. Vamos assistir o vídeo agora? Preste bem atenção. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mas é claro que está. Afinal, vieram zombar de mim pelo acontecido, não é mesmo? Como? Vocês não sabem o que aconteceu? Então, vire a página e descubram. Mas não venham caçoar de mim depois, hein? Esopo foi um famoso grego na segunda classe. O galo e a raposa. O galo viu que lá vinha uma raposa. Então, empoleirou-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e disse ao galo: Ora, meu amigo, pode descer daí. Não sabe que foi decretada a paz entre os animais? Desça e vamos festejar esse dia tão feliz. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de uma emboscada da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. Que boa notícia, hein, raposa? Deve ser verdade mesmo. Pois estão vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles ficaram sabendo da boa nova e vieram festejar também. Bebê, nesse caso, é melhor eu me apressar. Desculpou-se a raposa. Mas o que é isso, raposa? Se a notícia que me deu realmente for verdade, não há motivo para temer os cães. Talvez eles ainda não saibam sobre esse decreto, não é mesmo? Adeusinho. Lá se foi a raposa toda apressada, morrendo de medo, embora direto para sua casa. Moral: é preciso ter muito cuidado com amizades repentinas. Olha aí a história da raposa, né? E do galo. Muita atenção com essas amizades repentinas. Então, olha só. Vocês vão pegar agora o seu livro de português para a gente fazer a correção das páginas 85 a 87, certo? Então, abra aí o teu livro para a gente começar a correção das páginas 85 a 87. Depois eu vou explicar a tarefa de casa, que é a produção textual. Página 85, que é sobre R e RR. Vamos lá. Aqui tem o quadrinho que nós revisamos lá no comecinho da aula, o som do R fraco e o som do R forte. Aí vem aí, nona questão. Lê as palavras do quadro em voz alta. Igreja, padeiro, sorriso, caneta, careta, cachorro e padre. Em quais palavras o som do R é tremido? Aí você escreve. Igreja, padeiro, careta, padre.
As palavras que você identificou com o som tremido são escritas com R ou RR? Com R. Em quais palavras o som do R não é tremido? Cachorro e sorrisos. A setinha. Essas palavras são escritas com R ou RR? Com RR. 10ª questão. Pronuncie as palavras abaixo em voz alta. Rato, Rebeca, roça, cantar, amanhecer. O som do R é tremido? Não. Por quê? Porque quando o R aparece no início e no final das palavras, o som não é tremido. É o som do R forte, né? Você conhece alguma palavra da língua portuguesa que comece ou termine com RR? Não existe essa palavra. Vamos para a próxima página. 86. Separe as palavras do quadro a seguir de acordo com o som do R ou RR. Então, aí ia ficar carro, pobre, barracão, marreta, hora, errado, precisa e moradia. No quadro, as palavras iam ficar assim. Palavras com som forte: carro, barracão, marreta, errado. Palavras com som fraco: pobre, hora, precisa e moradia. A próxima questão. Outro texto, novas ideias. Aqui nós temos a fábula. Leia agora outro texto, uma fábula, o galo e a raposa. Então, tem aqui a fábula, o galo e a raposa. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa, empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu: que boas notícias, mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa, mais que depressa, foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. Aí na outra página, tem aí para você responder. Vamos lá. A primeira questão. Quem são os personagens dessa história? Nessa história do livro, o galo, as galinhas e a raposa. Por que a raposa era inimiga das galinhas? Porque a raposa se alimenta de galinhas, não é verdade? O que a raposa contou para o galo era verdade ou mentira? Era mentira, né? Como você sabe, a raposa usou para tentar enganar as galinhas. É possível saber porque o galo diz, mente também o galo, né? Dizendo que os cães estão se aproximando. Aí a raposa, com medo, olha, vai embora. 4ª questão. O que a raposa diz para o galo não achar que ela estava mentindo? Ela diz: os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. 5º. Em alguns textos é possível que exista discurso direto e indireto ao mesmo tempo. Passe um traço embaixo dos trechos em que aparece discurso direto. Aí a gente vai voltar lá no texto e vocês vão ver, ó, as partes onde estão, passado o traço, né? Onde tem o travessão, indicando a fala do personagem, é onde houve o discurso direto. Aqui. Ora, meus amigos, depois, que boas notícias! E no finalzinho, olha, é melhor que eu vá andando, que é a fala da raposa, outra é a fala do galo. Não é verdade? Na última questão, letra B, coloque D nas informações que aparecem onde é usado o discurso direto e I onde é usado o discurso indireto. Então, tem aí, ó. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. É discurso indireto. Não tem fala de nenhum personagem, a não ser do narrador aí, né? O narrador contando a história. Discurso direto é quando tem a fala do personagem. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e dirigiu a eles. Ó, esse é o narrador também contando, não é o personagem falando, indireto. Ora, meus amigos, podem descer daí.
Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Então, aqui é letra D, discurso direto, porque é a fala do personagem aqui, e está indicada a fala com o travessão. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. Aqui é o narrador. Então, o narrador aqui, ó, é fala, discurso indireto. A raposa mais que depressa foi saindo. Não é fala de personagem da história, né? É o narrador que está contando a história. Então, é discurso indireto. E letra D, olha, é melhor que eu vá andando. Aqui também, aqui é discurso direto, porque tem o travessão indicando que isso aqui é a fala do personagem. Então, nós terminamos a nossa correção e nós vamos agora para a explicação da atividade de casa. Vocês vão fazer a produção de texto, do galo e a raposa, certo? Deixei até um videozinho aí para vocês, memorizarem melhor a história, e vocês vão fazer um reconto dessa história, certo? Vamos seguir o passo a passo que tem no livro, vão utilizar o anexo do livro, aí tem pedindo para fazer em grupo, em dupla, mas quando está todo mundo em casa, cada um vai fazer a sua no seu cantinho, tá certo? Então, vamos prestar muita atenção na produção agora, que eu quero que vocês façam, quando vocês terminarem o conto de vocês, a fábula de vocês, o seu reconto, e você copiar ela, colocar bem bonitinha no anexo, vocês vão apresentar essa produção aos seus familiares. E na próxima aula, a gente vai conversar um pouco como é que foi essa produção, né, a sua família, o que é que achou da história, se gostaram, se não gostaram, tá certo? Então, vamos prestar atenção na explicação da atividade agora. Página 88 e 89 do seu livro de português. Então, tem aí, texto teatral. Que tal colocar em prática o que aprendeu sobre texto teatral, adaptando a fábula, o galo e a raposa para o teatro? Juntos-se a um colega e juntos façam as adaptações necessárias no texto. Em seguida, sobre a orientação do professor, vocês poderão fazer uma leitura expressiva de seu texto na atividade da sessão oralidade. Então, aqui, a gente vai fazer a história do galo e a raposa como se fosse um texto teatral. Para começar, releia o texto para aprender a história. Decidam se tudo se passará por meio de diálogos entre os dois personagens ou se haverá um narrador, como no texto Sonhos. Lá no texto Sonhos, ele começa conversando com a plateia, lembram? E depois entram os personagens. Ou você pode fazer o seu texto todo só com as falas dos personagens, né? Aí bota lá, o galo, 2 pontos, aí coloca a fala do galo. Aí raposa, 2 pontos, e a fala da raposa, como no estilo do texto teatral, lá do texto Sonhos. Vamos voltar lá para a nossa explicação. Depois. Aqui tem planejando seu texto, o que é que seu texto precisa ter, para você lembrar, passo a passo, as dicas, certo? Que texto vou escrever? Uma adaptação para texto teatral. Você vai pegar a história do galo e a raposa e escrever como se fosse um texto teatral. Sobre o quê? Sobre a fábula do galo e a raposa. Para quê? Fazer a leitura expressiva. Você vai fazer a leitura como se você estivesse encenando. E para quem? Aqui ele diz professor e colegas, mas aí você vai fazer o texto e fazer a leitura aí na sua casa. Você pode até gravar você fazendo a leitura da história depois para a gente ver, né? E como será a produção? Aqui diz em dupla, mas nós vamos fazer individual, cada um na sua casa, certo? Para começar, vocês vão reler o texto para aprender a história. Deixei um videozinho aí, se você quiser fazer de acordo com o vídeo. Decidam se tudo se passará no meio de diálogos entre personagens ou se haverá um narrador, como no texto Sonhos, né? A dica é que você faça igual o texto teatral, só com a fala dos personagens. Vamos tentar? Decidam também se deve haver cenário. Quais serão as informações entre parênteses? Depois dessas definições iniciais, mãos à obra. Lembra que ele quer que você faça uma adaptação para texto teatral. Escrevendo o texto, você vai fazer o seu texto no anexo. Recorta o anexo 5, página 133, e escrevam o texto de acordo com o que decidiram.
Atentem-se para não esquecer de inserir as informações entre parênteses. Fiquem atentos para inserir corretamente os sinais de pontuação no texto. Lembre-se de que os sinais ajudarão no momento da leitura expressiva. Em caso de dúvidas, consultem o quadro a seguir. Então, tem aqui, ó, nós revisamos esses sinais de pontuação lá no início da nossa aula. Os 2 pontos, que indicam a fala do personagem, os parênteses, que se for no texto teatral, vai indicar as rúbricas, se você for escolher cenário, como é que o personagem vai apresentar aquela cena. O ponto de exclamação, que indica que o texto deve ser lido passando a sensação de susto, alegria, medo, surpresa. E a interrogação, que indica que o texto deve ser lido como uma pergunta. Após a produção do seu texto lá no seu anexo, você volta para cá, para a página 89, revisa o texto, dá uma lida no texto e vai marcar aqui sim ou não. Utilizou pontos de exclamação, interrogação, 2 pontos na fala dos personagens, sim ou não? As informações entre parênteses indicam como os personagens devem agir, onde estão, ou dão informações sobre a montagem da peça, sim ou não? Todas as informações que estavam em discurso indireto foram transformadas para que aparecessem no texto teatral, você vai colocar aqui. Todos os personagens do texto original estão presentes, marca aí sim ou não. E, por último, as palavras foram escritas corretamente, né? Confere aqui, marca sim ou não, certo? Aí, editando o texto. Aí, como o seu texto já vai estar escrito lá na folhinha do seu anexo, você vai pegar o seu texto e vai apresentar para os seus familiares, tá bom? E aí, a gente encerra a produção, 88 e 89. Fez isso, produziu isso aí, você pode fazer no decorrer da semana, e na próxima terça-feira você vai me dizer como foi a produção desse texto. A gente vai ver agora a tarefa que vocês vão ficar respondendo agora, para a gente corrigir amanhã, na próxima aula. Na página 90 e 91, tem aí, ó, teatro em todo lugar. Página 90. A arte de encenar pode acontecer em vários lugares em todo o mundo. Existem grupos de atores que se apresentam na rua. É o caso do grupo da foto a seguir. Então, tem aqui, ó, o pessoal do teatro se apresentando na rua. Aí vocês vão responder essas questões aí agora, quando a gente terminar a explicação. Identifique na imagem os atores interpretando os personagens e a plateia. Você pode marcar um X ou circular, ou só olhar e identificar. Aqui estão os personagens e aqui a plateia, né? O que os atores estão usando para montar o cenário? Muito fácil. Terceiro, circule na foto onde os artistas guardaram as pernas de pau que não estão sendo usadas. Olha na foto, onde é que estão as pernas de pau que não estão utilizando? Circula. Se a apresentação estivesse acontecendo em um teatro, onde esses itens estariam guardados? Próxima página, 91. Tem outro texto. Você sabe de onde vem o seu nome? Acompanhe a história de Beatriz para saber de onde veio dela. Atenção, o texto teatral a seguir tem muitos personagens. Que tal pedir a colegas e familiares que leiam com você? Menina, Beatriz, Bia. Beatriz, sentada numa sala vazia, procura algo dentro da mochila e pega o celular. Tira uma selfie, sorri e depois decide filmar-se. Aos poucos, a projeção do seu vídeo espalha-se por toda a sala. Beatriz, olá, eu sou a Beatriz. Bia, pelo menos é assim que me chamam. É por esse nome que costumo responder. Gosto que me chamem Beatriz, mas aceito que simplifiquem e digam Bia. O nosso nome pode ser muito especial, ou simplesmente um nome. É como uma marca que recebemos e a qual devemos responder, corresponder, atender, anunciar. Fala como se fizesse um anúncio de publicidade com o seu nome. Olá, senhoras e senhores. Eu sou a Beatriz. Dirige-se ao público. Se gosto do meu nome, posso dizer que tive muita sorte. O meu pai chamava-se Luiz e minha mãe Luísa. Imaginem que chegaram a pensar em chamar-me Luísa Luiz. Depois decidiram que seria Luísa, mas ainda não estavam satisfeitos, queriam misturar-se, ainda mais dentro do meu nome, Lulis, Lislo, Luluzais. E foi no meio dessa confusão que o meu querido avô Ludovico entrou porta dentro e disse, aí vem a fala do avô,
A minha neta vai chamar-se Ludovica. Beatriz. Tinha uma voz muito potente, o meu avô. Quando disse aquilo, a casa toda ecoou. Até parecia um trovão anunciando a tempestade. Ludovica. E Ludovica teria ficado se não fosse a rápida intervenção da minha amada avó, que num rompante entrou na sala aos gritos. Olha a fala da avó. Não! Exageradíssima. A minha neta vai ter o meu nome, o nome da avó. Olha a Beatriz falando agora. Pois a minha avó, que era muito despachada, chamava-se Dagoberta. Avô, Berta. Primeiro, o que achou da história de Bia? Compartilhe com os colegas. Aí foi a história do nome de Bia, né? E o seu nome? Converse com seus colegas para saber qual a origem do seu nome. Depois faça como Bia e conte a sua história. Então, essa tarefinha aí vai ficar para casa. Ao invés de você conversar com seus colegas, você vai conversar com seus pais, procurar saber como foi a história da escolha do seu nome. E amanhã a gente vai sentar aqui, ó, na nossa próxima aula de português, na nossa próxima interação, e aí vocês vão comentar como é que foi a escolha do nome de cada um de vocês, tá bom? Um cheiro e até amanhã.